E naquela época, irmãos, não tinha meio termo. Se você adorava e servia a Deus, Deus estava com você. Se você não servia a Deus, se você fazia as coisas contrárias do que Deus tinha para você, determinado para a tua vida, Deus não estava com o povo. O tempo da lei. Nos nossos dias hoje, nós falamos sobre a graça. Porque através de Jesus Cristo, você e eu temos total liberdade. O Senhor diz, apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ele diz assim, olha, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel para conosco. Porque nós vivemos a graça. Porque o nosso julgamento, porque a nossa sentença será dada quando Cristo voltar buscar a sua igreja. E nós estaremos diante do Senhor, diante do trono de Deus. E ali, irmãos, por isso que nós falamos que hoje Jesus é o nosso advogado. Mas naquela época, Deus era o juiz supremo. E Deus determina certas coisas, principalmente em questão de ofertas. Deus determinou, olha só, o povo como estava rebelde. Deus determinou que as ofertas, aqueles animais que deveriam ser ofertados ali na casa, no templo, deveria ser consumido toda a gordura daquele animal. Aquela carne para ser consumida, porque aquela carne alimentaria os sacerdotes, o profeta, a casa de Eli. Mas Deus ordenou que toda aquela gordura deveria ser queimada. A carne deveria ficar bem assada. Não era para ter carne crua, ali era bem assada. E sabe o que os filhos de Eli começaram a fazer? Quanto gostam de churrasco aqui? Quando está assando aquela carne, você cutuca lá e tira, né? Aquele pedacinho, experimenta, não é isso? Para vocês verem esse Deus tremendo, os filhos de Eli começaram a fazer isso. As pessoas que iam lá, os sacerdotes que iam lá para se alimentar, ele olhava, não está pronto, não, mas não tem importância, pode enfiar o garfo. E você pode ler na Bíblia, que eles pegavam um garfo de 3 dentes, e ali eles enfiavam e tiravam aquele pedaço de carne ainda que estava cru, e começavam a distribuir. E isto, irmão, feriu a glória de Deus. Porque Deus havia ordenado. E eu estava pensando, falei, meu Deus, Deus é tremendo, é maravilhoso. Deus estava protegendo o seu povo. Porque quando começou a acontecer isso, o povo de Deus começou a ficar doente. Eu comecei a pensar, não é que Deus estava protegendo mesmo o povo? Isso é uma teoria minha, viu, irmãos? Isso é a revelação do Espírito Santo, glória a Deus. Pois a carne bem cozida, ela estava livre de bactérias, de coisas que iam destruir o corpo das pessoas. E aquela carne crua, animais que viviam no campo, né? Não tinha nem vacinação naquela época, nem nada. E quando eles começaram a fazer isso, começou a vir enfermidade sobre o povo.